Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Nádia. Já ouviu falar sobre a ciência da informação? Não? Ah, ok, obrigado. Elisa? Elisa, já ouviu falar na ciência da informação? Não. Sim. Sabe qual é a área que ela trabalha? Inteligência? Tá ok, muito obrigado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast PodInfo, um podcast da ciência da informação. O objetivo desse canal é trazer conteúdo da ciência da informação para um público geral. Eu sou a Michelle Wittkowski e comigo está Débora Zanuelo, Vinícius Rocha e Jonatas Vondrasek. Tudo bem, gente? Oi, tudo bem? Mais uma tarde muito agradável em Florianópolis para falar de ciência da informação. Eu estou super animada para a gente conversar aqui sobre esse assunto que hoje é tão importante para a nossa sociedade. Sem dúvida, eu acho que com base nos nossos conhecimentos já adquiridos, acho que a gente temos que aprender bastante, mas acho que dá para compartilhar algumas informações que obtivemos e sedimentar esse conhecimento. Muito bacana. Bom, o tema de hoje é algo muito atual e que a gente vai compartilhar com vocês. A ciência da informação e educação midiática, um cenário positivo para a interrupção do ciclo de disseminação da desinformação. E para começar esse tema, nós vamos falar sobre o quê? A ciência da informação, né? Você sabe o que é a ciência da informação? Ciência da informação, uma ciência relativamente nova comparada às demais ciências, uma ciência conciliadora comparada às demais ciências. Nasceu, como diz muitos autores, vindo da biblioteconomia, da documentação, né, da arquivologia, e hoje, atualmente, né, junto com a tecnologia, se tornou mais importante do que nunca. Verdade. E ela é uma ciência tão importante porque ela tem como objetivo ali a produção, a seleção, a organização, a interpretação, o armazenamento, a recuperação e a disseminação e a transformação e uso da informação. Quem disse isso não sou eu, é um dos autores mais importantes da ciência da informação, que é o Borco. Em 68, né? Isso. Borco 68, Ela vem sofrendo, né, influência de diversas disciplinas, de outras áreas do conhecimento também, né? Ela tem sua criação ali na metade do século XX, né? Mas ela se alimenta, como bem falou o Vinícius, biblioteconomia, documentação, então talvez fosse a ciência das ciências, né? Ela vem para... Sim, a ciência das ciências. Com certeza. Ainda mais... O verdadeiro polvo, né? Ainda mais com o que nós tivemos da Segunda Guerra Mundial, né, a produção volumosa de informação, e aí a ciência da informação surgiu com mais força ainda, né? E aí é muito importante a gente entender que, como uma ciência social, né, a ciência da informação, ela vai ter também as suas singularidades próprias, né, com o seu objeto de estudo. Então, a gente trazer um pouco também sobre essa importância que a ciência da informação tem para o nosso dia a dia, né? Porque todo mundo consome informação, ainda mais hoje com o avanço tecnológico. O que vocês acham sobre isso? Eu vejo que a ciência da informação, para quem não é da área, não é estudioso da área, não é um acadêmico, confunde muitas vezes a ciência da informação com tecnologia da informação. E a tecnologia são facilitadores, né? Meios para ajudar a comunidade, a sociedade a chegar a algum lugar. E até disseminar a informação, né, guardar a informação, mas não é a ciência da informação em si, né? O Vinícius trouxe ali, né, que vulgarmente talvez a gente ache que ela está muito atrelada à tecnologia da informação, ela realmente ela acontece, né? Mas o que a gente tem que frisar é que toda a disciplina científica ela usa o conceito de informação. Toda disciplina científica usa o conceito da informação. Claro que agora essa informação ela ganha contornos de cientificidade quanto ao seu estudo com o método
e a prática sistêmica. E aí sim que nós temos a ciência, a CI, né, que nós chamamos de ciência Um da detalhe informação. bem importante, a gente olhar ao longo da história, antigamente, quando a gente não tinha tantas ferramentas tecnológicas, a gente guarda muita informação em nuvem, né? Muita informação, tem muito backup, mas a gente pega aí grandes marcos da história, até histórias romanas, onde bibliotecas foram queimadas, né, papel, onde todo mundo já ouviu falar de alguma história de algum idoso, Sim. onde seu registro geral foi queimado por uma cidade pequena, onde só tinha aquele registro de papel, né? E hoje a gente não inventa mais esse problema, né? A gente tem esse facilitador de ter essas informações em diversos pontos tecnológicos. Porque o suporte mudou, né? É bem legal a gente comentar sobre isso, porque antes a gente trabalhava muito em suporte convencional, que trata aí sobre a área da documentação. Então, um suporte convencional, um papel, um microfilme, né? Um CD. Então, hoje, com esse avanço da tecnologia, né? A gente acaba migrando esse suporte. Então, quando a gente já está no WhatsApp, a gente está produzindo informação ali naquela rede, né? Quando você vai escrever num pacote Office, você já está produzindo informação ali num outro tipo de suporte, mas é informação igual, né? E aí, trabalhando um pouco dessa vertente, né, a gente já pode ir dando encaminhamento ao que seria, né, uma era da desinformação. Primeiro, né, eu queria levantar aqui junto com vocês, a gente vive uma era da desinformação? O que vocês têm um pensamento quanto a isso? Pois hoje se fala, né, em era de desinformação. Na verdade, esse mecanismo, essa geração né, o estado da arte hoje que vivemos, a velocidade em que a informação hoje ela é transmitida e disseminada, a hiperinformação ela acaba gerando talvez essa sensação. Mas a gente tem que cuidar, porque o momento em que essas informações começam a circular, às vezes de forma desordenada, então elas acabam trazendo, formatando umas bolhas de realidade. Elas acabam mudando, às vezes, a percepção do mundo. Realidades paralelas, né? Realidades paralelas, exato. Então, se ela não for devidamente apurada. Sim, talvez a era da desinformação. Não, nós vivemos, eu acredito que é uma cybercultura, né? Nós estamos dentro de uma nova ferramenta em que a inclusão em cidadania ela perpassa pela fluência digital. Então hoje nós trabalhamos com alfabetização digital, nós temos que trabalhar ferramentas para a gente poder não gerar essa era da desinformação, e sim de uma informação mais... Eu acho que, na verdade, a gente está numa era que a gente expõe a desinformação. Antigamente a gente tinha desinformação, mas eram canais que não chegavam a todas as pessoas. Chegavam só a algumas pessoas, algumas classes, algumas cidades, eu digo até as capitais, enfim. Então você tinha pessoas, às vezes, a fofoca é uma desinformação. E acaba acelerando a disseminação da desinformação. Talvez, mas ela é uma ferramenta, no contraponto, fundamental para ajudar a combater a desinformação também. E expandir o conhecimento. Expandir o Então conhecimento. são duas linhas, uma linha positiva e uma negativa. Só uma questão que a gente não pode esquecer, né? Que como a gente bem diz o nome, né? É uma ciência da informação, né? Então não é uma receita de bolo pronto. A ciência ela vai mudando, vai se alterando e vai evoluindo, né? Então as informações também são assim. Uma informação é uma verdade constatada agora, e ela pode se mostrar mais à frente não tão verdadeira, né? Ou que a sociedade em geral, né, de algum país, de alguma cidade, se enganou, né? Então, isso não significa que naquele momento o primeiro era uma mentira, né? Se tornou talvez uma desinformação após, né? Porque ela foi averiguada, né? Então as ferramentas de tecnologia elas ajudam até averiguar as informações. Às vezes a gente acha, por exemplo, até agora vou trazer um exemplo, né, da real, certo ponto, você achava que a Terra ela é quadrada.
Com as tecnologias você foi entrando e pesquisando e não, ela não é quadrada. Pesquisa A científica pesquisa levou científica, à a comprovação. Então Legal. a gente consegue, mesma coisa na parte da ciência da informação, fazer pesquisas, fundamentar, escrever artigos e usar a ciência ao benefício. Uhum. E aí, de dica, para não cair, né, numa fake news, o que, que a gente tem que cuidar enquanto recebedor de informação e também disseminador quanto a isso? Eu, por exemplo, quando eu recebo uma notícia pessoalmente, até agora recentemente, né, dadas as eleições que aconteceram recente aí no nosso país, né, para o governador e presidente, né, Sim. várias informações foram geradas a partir disso. Então, a ferramenta principal que a gente costuma utilizar, mais no dia a dia, geralmente é o Google, né? Eu procuro sempre dar uma olhada em 5 sites, se eu tenho tempo, às vezes em 10 sites, ficar muito atento à data das informações. Muitas vezes uma notícia é disseminada, mas ela é de 2013, ela não é de agora. Ela é descontextualizada também, né? Sim. Às vezes você tem a informação, não necessariamente a informação ela é falsa, mas ela era verdadeira naquela situação, naquele data, naquele país. Então, tem, E a informação também, né, dependendo da informação, a gente procurar autoridades, órgãos responsáveis que confirmam aquela informação. Né? E até olhando o Infobase, né, como fugir, na tua pergunta, ele tem um levantamento de notícias falsas no Brasil, em que ele traz que 62% dos brasileiros já acreditaram em alguma notícia falsa. Então, se eu disser para ti que eu nunca, talvez, ou compartilhei, ou não duvidei corretamente, ou não tive uma educação midiática, não fiz um letramento melhor daquele assunto, eu vou dizer para ti que estaria mentindo. É óbvio que a gente já, ainda mais com esse dado do Infobase, que 62% já acreditaram em alguma notícia falsa, né? E então, diante dessa dinamicidade, às vezes a gente nem acaba verificando a veracidade daquela informação. Algumas dicas, claro, né, que são recomendáveis aqui, não só quanto à fonte, né, se não tiver a fonte, não compartilhar. É interessante quando não tem a fonte, não compartilhar, né. Também procurar mais de uma fonte para ter certeza e também procure páginas com credibilidade, né. Tem algumas páginas que têm um compromisso social muito grande, né, porque tanto com a ciência, bem como com a responsabilização daquela página, se ela é hospedada aqui ou não. Então, uma página que não tem muito comprometimento e sabe das consequências jurídicas que aquela informação falsa pode ter, ela não tem talvez também a preocupação em... É algo que tem sido falado recentemente, muito voltado também para as escolas, mas agora no método do compartilhamento da informação. E quem sabe a gente poderia falar um pouquinho mais para o nosso público o que é isso, né? O que significa uma educação midiática, o que os pesquisadores estão falando isso e qual é o ponto positivo aí numa interrupção do ciclo da desinformação, se é que ela pode fazer isso, né? Então, se a gente poderia comentar algo. Sim, a educação midiática, eles estão conceituando ela como um conjunto de habilidades ali, para criar, analisar, participar de uma massa mais crítica dentro desse ambiente informacional e midiático, em que todos nós estamos inseridos, né? Então, essa é a educação, fugindo um pouco daquele layout que nós tínhamos, né, de que dos meios mais tradicionais. Então, nós estamos falando de uma nova alfabetização, um novo tipo de alfabetização, né? Então ela reconhece, não que a educação midiática ela não reconheça os métodos tradicionais de rádio, TV, internet, jornais, livros, arquivos, bibliotecas de todas as formas de mídia, mas ela é uma nova alfabetização, né? Então nós estamos numa alfabetização digital, né? A gente até brinca. E isso a gente pode aplicar em tudo, né? Exato. Qualquer lugar, seja num trabalho, seja na nossa vida pessoal, né? E aí já alinhado com que de forma a gente pode manter essa veracidade da informação, né? Existem características, contextos que a gente pode e deve aplicar em documentos que a gente consegue manter isso, né? Até a própria confiabilidade dessa informação, que a gente comentou muito no tratado e disponibilizada para toda a nossa sociedade. Existe algum movimento quanto a isso?
Existem muitos movimentos, né? Inclusive a gente faz parte de um movimento, né? E a gente, alunos do PPG Info, fazemos parte desse movimento. E são movimentos que estão crescendo e tendem a crescer muito mais. Eles ainda não alcançam a sociedade em grande proporção, como seria o ideal, mas isso está aumentando. E além disso, vocês acreditam que tem algum outro tipo de ferramenta que a gente consiga fazer esse movimento da informação, fora as mídias? Acho que sim, nós temos, né, claro que a comunicabilidade hoje ela está muito atrelada às mídias sociais. Mas aquelas questões de tanto telefone, tanto não só as redes sociais, né? Mas nós temos a questão pessoal, né? Como é importante se contar, nós somos seres humanos, nós somos seres sociáveis, né? Que pode contribuir muito também o meio escolar, né? Mais especificamente as bibliotecas escolares, onde poderiam ser de fomento. Resgatar isso, trabalhar. Aliás, até ia dizer, mas já escutei muito, né? É trabalhado algumas oficinas e isso pode ser também mais investido, mais disseminado cada vez mais, né? Onde estão as crianças, os jovens em formação, para que crie essa cultura, né, que desde cedo já possa ter uma capacidade de trabalhar a nossa crítica ali desde pequeno. Isso. Né? Que legal, gente. Bom, esse nosso encontro de hoje foi muito valioso, né? Eu acredito que o nosso público aí esteja bem engajado quanto Quantas a pessoas isso, online né? já temos? Foi um tempo bem precioso. Dê o seu like. Compartilhe, comente. Deixe comentários que nós vamos responder todos que vão nos seguir aí no nosso canal do YouTube, né? Para finalizar, então, né, agradecer todos os presentes, participantes desse podcast de hoje. Mais uma finalização desse podcast, o episódio que tratou sobre ciência da informação e educação midiática. Siga a gente na rede social e até o próximo episódio. Eu sou Michelle Witkowski. Eu sou o Jonatas Vondrasek. Sou Débora Zanuelo. Eu sou Vinícius Rocha. E esse foi o Pod Info!